Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia de hoje, que Deus abençoe seu início de semana, o seu fim de semana, que na verdade é o nosso primeiro dia da semana, na verdade. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu convido você, em nome do Senhor Jesus, que puder, pega a sua palavra. Eu quero deixar uns salmos para sua meditação nesse dia de hoje. Salmos 77. Salmos 77 para a glória de Deus. Aleluia, santo, santo é o Senhor. Diz assim: clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não se cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estão tão perturbados que não posso falar. Talvez você esteja assim, com seus olhos perturbados, com sua vida perturbada, com seus pensamentos perturbados, às vezes não querendo nem o consolo de Deus mais, às vezes não querendo, recusando que a sua alma seja consolada pela mão do Senhor. Versículo 5: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados, porque muitas das vezes você fica considerando demais os anos que se passaram. Esse tempo de antiguidade que fala aqui está se referindo ao passado. Talvez você vive a sua vida olhando para o passado o tempo todo, olhando para trás, olhando o que você perdeu, olhando o que passou, olhando talvez momentos felizes que você teve lá atrás, alguns momentos que passaram na sua vida, mas que passou, ficou lá atrás. Considera os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico e meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Talvez você esteja vendo uma situação que você está falando assim: não está favorável para mim, não está legal, eu não estou bem. As coisas não estão fluindo como eu queria que fluísse, iribiricori, andaraçu, birigai. As coisas não estão acontecendo conforme eu queria, conforme eu desejava. As coisas não estão caminhando do jeito que eu projetei, do jeito que eu planejei. E aqui o salmista Davi, ele fala assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? O salmista aqui, em uma certa maneira, de uma certa forma, questionou o Senhor. Senhor, será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Não vai voltar a ter aquela alegria que eu tinha na minha vida, que eu tinha no passado? Não vai voltar a ser favorável às coisas na minha vida, nos meus caminhos, como eu olho para o passado e tenho aquelas lembranças boas de que eu vivi lá atrás, mas que ficou lá atrás, que já se passou e que talvez você já perdeu e não te pertence mais, já passou pela sua vida, porque isso ficou no passado. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade, ou seja, acabou a sua bondade para comigo? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Davi começou a questionar Deus.
porque Davi estava triste, angustiado e pedindo que Deus animasse, trouxesse um ânimo novo para a alma dele, trouxesse para ele as misericórdias do Senhor, para que Deus se atentasse para Davi, para que Deus voltasse a olhar para ele, tornar a olhar para ele, tornar a vida dele favorável, com momentos alegres, porque ele estava passando por momentos difíceis. Talvez você esteja assim, perguntando para Deus tantas coisas. Será que o Senhor não vai ser bom mais comigo? Será que o Senhor se esqueceu da promessa? Será que o Senhor se esqueceu de ter misericórdia? Porque eu tenho sofrido tanto, porque eu tenho passado por tantas lutas, porque eu tenho passado por tantas provações. Será que o Senhor se esqueceu de mim? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Versículo 9. Versículo 10. E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrei-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Depois de questionar tanto ao Senhor e fazer tantas perguntas, o salmista aqui ele começa a recordar, começa a lembrar daquilo que o Senhor fez lá atrás, daquilo que o Senhor fez na vida dele, da benignidade, das maravilhas que Deus já tinha operado na vida dele, naquele tempo que passou, e que muitas das vezes nós esquecemos que Deus ele é bom o tempo todo, e todo o tempo Deus é bom. As tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Mas muitas das vezes, por nós estarmos passando por problemas difíceis, problemas, tribulações, problemas pessoais, nós nos esquecemos da parte boa. Nós nos esquecemos muitas das vezes das coisas boas que Deus já te fez, que Deus já fez para você, talvez lá atrás, no seu passado. E foi isso que ele diz aqui: lembrei-me, pois, das obras do Senhor. Lembrei-me, pois, das obras do Senhor, versículo 11. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, daquilo que já foi, do passado, daquilo que o Senhor já fez. E meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos teus feitos. Aqui Davi estava reconhecendo que mesmo a situação não estando favorável, no momento presente, ele fala: eu vou me lembrar das coisas que o Senhor já me fez. Eu vou me lembrar das coisas boas que o Senhor já me concedeu, dos milagres que o Senhor já fez na minha vida, dos livramentos, do socorro que o Senhor aquela vez me enviou. Eu vou lembrar daquilo que o Senhor te fez. Aleluia. Vou meditar nisso. E falarei os teus feitos, ou seja, vou glorificar as tuas obras e falarei sobre os teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? E ele falou: não existe Deus tão grande como o nosso. Por mais difícil que a situação seja, por mais que o Senhor esteja em silêncio com você, não existe Deus maior do que o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Fala aqui das tribos do Senhor, das 12 tribos. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram com o poder de Deus. As águas, os abismos se tremeram perante o poder de Deus, perante a grandeza de Deus. Versículo 17. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão
repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Aleluia! Aqui Davi reconhece que, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja, citou aqui sobre Moisés e Arão, homens escolhidos por Deus, sacerdotes, homens escolhidos por Deus, aleluia, para guiar um povo, tirar um povo da escravidão, mesmo passando por um deserto imenso. Ele lembrou aqui: guiaste o teu povo. Que povo? O povo que estava escravo no Egito. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Ou seja, Deus sempre vai estar te guiando, independente da situação, independente do vale, do deserto, independente de onde você esteja passando ou vivendo ou enfrentando a sua vida. Deus, ele sempre vai estar contigo, guiando os teus passos, vai sempre estar com os teus filhos, guiando os teus pensamentos, guiando os teus projetos, por mais que você ainda não entenda qual é o plano de Deus na tua vida. Creia somente, porque foi isso que quando Moisés recebeu a ordem do Senhor para voltar para o Egito, para tirar o povo da escravidão, ele falou: Senhor, mas porque eu, como se diz, escolhe outra pessoa. Eu sou tão pequeno, eu sou incapaz. E Deus falou: não, você não tem um irmão chamado Arão? Ele vai te ajudar. E Moisés apenas confiou. E Deus falou: volte à terra do Egito e tire aquele povo da escravidão. Tira aquele povo que está aprisionado por tanto tempo na escravidão. E obedeça a minha voz, faça o que eu estou te falando. E Moisés confiou na voz do Senhor. Mesmo tendo saído do Egito, Deus fez ele voltar para aquele lugar, porque Deus tinha um propósito. Eu quero que você entenda nessa manhã que às vezes Deus faz coisas que você não entende. Às vezes Deus tira coisas da sua vida que você não entende. Às vezes Deus age de maneiras que você não entende. Ou talvez Deus te tira de um lugar e depois manda você de volta para o mesmo lugar. E você não entende. Mas eu quero falar algo para o teu coração, que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus tirou Moisés do meio da convivência dos egípcios, fez ele reconhecer o povo hebreu como a sua descendência, tirou ele da terra da escravidão, levou para outra terra, mas Deus retornou ele para lá. Fez ele voltar para o Egito para buscar o restante daquele povo que estava cativo. Às vezes você não entende os propósitos, os planos de Deus. Às vezes você acordou hoje perguntando: Senhor, o que vai ser da minha vida? Senhor, o que vai acontecer? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Quais são os planos? Quais são os projetos? Dereman, Turian, Daraçu, Birigai. Eu tenho algo da parte do Senhor para falar para o teu coração. Não se preocupe, porque quando você obedece à voz do Espírito Santo de Deus, Deus, ele sempre age em cima de um propósito, em cima de um projeto. Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto para realizar na tua vida, na tua história. E esse plano vai se concretizar. Esse projeto vai se concretizar. O povo ficou cativo por 70 anos no Egito. Ficaram escravos por 70 anos, mas Deus tinha um propósito. E o dia do propósito, quando o dia do propósito chegou, Deus enviou Moisés e Arão para cumprir com aquele propósito.
Não se preocupe, porque o dia do teu propósito, o dia da concretização dos planos do Senhor acontecer na sua vida, vai chegar. O dia vai chegar, mesmo você não compreendendo, mesmo hoje você estando com o teu coração perturbado, querendo ter respostas de Deus, e Deus está em silêncio com você. Não se preocupe, acalma teu coração, porque no dia do propósito se concretizar, no dia dos planos do Senhor se concretizar na tua vida, Deus enviará até você e te mostrará a glória dele, e te mostrará qual é o propósito, e te mostrará o porquê de todas as coisas, e te fará entender o porquê você passou por isso, porquê você viveu aquilo, o porquê, qual foi o plano, qual foi o projeto, qual foi o propósito que Deus tinha na sua vida. E aí então você vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus possa ter falado nesse dia, nessa manhã, com essa palavra, com estes salmos, abençoado no seu coração. Receba essa palavra, compartilhe com seus amigos. Você que me ouve pelo YouTube, se inscreva no canal aqui embaixo e ative as notificações no sininho. Se inscreva no canal e ativa no sininho as notificações. Você que está me ouvindo pelo Facebook, a Palavra de Deus Sem Cortes, procura aí a página, a Palavra de Deus Sem Cortes pelo Facebook, ou procura @missionária Poliana com 2 LY. Tudo junto, você vai encontrar a página. Vem fazer parte dessa família abençoada junto comigo. Vem fortalecer sua fé nas palavras, nas orações. Amém? Espero todos vocês. Que Deus abençoe seu dia de hoje. Que Deus abençoe seu começo de semana. Receba aí um abraço da missionária Poliana no teu coração e na tua vida. E sejam todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.